Vamos lá então. Esse livro aqui, Profecias do Fim do Mundo, que tem a nossa loja Sagrada Face, www.lojasagradaface.com.br. São livros, são profecias que estão aqui reunidas no livro, reconhecidas pela Santa Igreja. Só profecia reconhecida pela Igreja, nada mais do que isso. A gente não coloca nada que seja duvidoso aqui. Como será o anticristo? Profecia do venerável Dom Fulton Sheen. Nós pegamos mais um trecho hoje do livro. Como o anticristo vai enganar o mundo inteiro. Mas acima de todas essas descrições, nosso Senhor nos diz que ele será tão parecido com ele mesmo que seria capaz de enganar até os escolhidos, e certamente nenhum diabo descrito pelas imagens humanas seria capaz de enganar até os escolhidos. Então, como ele vai vir nessa nova era para ganhar seguidores para a sua religião? Ele virá disfarçado como um grande humanista. Ele falará de paz, prosperidade e abundância, não como meios para nos conduzir a Deus, mas como fins em si mesmos. Ele escreverá livros sobre a nova ideia de Deus, de modo a acomodar-se com os modos de viver das pessoas. Induzirá a fé na astrologia, de modo que sejam as estrelas as responsáveis pelos nossos pecados e não a nossa vontade. Ele se livrará da categoria de culpa, explicando-a por meio da psicologia como sexualidade reprimida, e fará os homens encolher de vergonha se os seus próximos lhes acusarem de não ter uma mente aberta e liberal. Ele identificará a tolerância com indiferença para com o que está certo e errado. Ele promoverá mais divórcios sob o disfarce de que o outro parceiro é vital. Ele aumentará o amor pelo amor e diminuirá o amor da pessoa. Ele invocará a religião para destruir a religião. Ele até falará de Cristo e dirá que ele foi o maior homem que já viveu. A missão de Cristo, ele dirá, é libertar o homem da escravidão, da superstição e do fascismo, coisa que ele nunca definirá. Então, meus irmãos e minhas irmãs, Dom Fulton Sheen explica para nós aqui na outra parte que nós lemos semana passada. Dom Fulton Sheen já explicou para nós que o diabo não vai aparecer lá vestido de vermelho com chifre e o tridente na mão dizendo ha, vim pegar vocês. Não é assim. Porque se for assim que o anticristo aparecer no filho do demônio, bom, é escrito o quê? Diabo Júnior, né? No crachá, não vai levar ninguém para ele sabe disso. Então, por isso, vai enganar. E enganar é especialidade do demônio. Mentira e enganação é especialidade do inferno. Claro, senão eles não conseguiriam ter levados tanto para o inferno. Né? Então, bom. Então, o resultado da história. Acima de todas essas descrições, nosso Senhor nos diz que ele será tão parecido com ele mesmo que seria capaz de enganar até os escolhidos. Então, vai parecer com o nosso Senhor Jesus Cristo. Muita gente vai dizer para você, Odete, é Jesus, Odete, o padre da igreja falou, Odete, o padre da internet falou, a freira falou, o frei falou, da internet não assiste não, então eles falaram, vou mandar para você pelo zap, é Cristo, é Jesus, tão bonito, tem até o olho azul. Então não adianta, a gente avisa agora. A gente tenta avisar agora da marca da besta também, da besta, dos três dias de escuridão, porque quando realmente o caos chegar no auge, é claro que vão querer acreditar em qualquer um que aparecer aí e disser que vamos salvar a humanidade, ainda mais sendo o próprio Jesus. Que não é Jesus, é o anticristo, né? E aí tem aquela turminha, boa vontade, Jesus está voltando. Não tão rápido, calma, está ensinando errado. Jesus está voltando depois, agora é o anticristo primeiro, dá para explicar direito? Desse jeito. Tem um pessoal aí que não conhece as escrituras, não devia falar de profecia, porque não conhece. Com certeza não conhece, porque senão estaria dizendo, cuidado, o anticristo está voltando aí, Jesus só depois. Talvez isso não dê tanta doação, mas enfim, a verdade é essa. Então, meus irmãos, vamos lá. Como é que ele vai enganar as pessoas? Ele virá disfarçado como grande humanista. Vai falar de paz, prosperidade, abundância, depois do mundo inteiro ser colocado em fome, em guerra por ele mesmo, porque está comandando aí a nova ordem mundial e comandando seus comparsas. Aí os governantes desse mundo são todos marionetes do anticristo, infelizmente. Olha, um ex-assessor do Boris Johnson, que era aí o primeiro-ministro da Inglaterra, que foi derrubado do poder por um escândalo, mandou todo mundo ficar em casa, mandava a polícia em cima se tivesse aglomeração, não podia visitar nem o parente, nem nada. Ele mesmo deu uma festança lá na época da pandemia, simplesmente sem máscara, sem nada. E as informações, as fotos vazaram, né? E aí no que vazou, ele também vazou do poder. Não gosto muito dessa terminologia, mas enfim, foi colocado para fora.
Porque foi um escândalo. Primeiro persegue a população e depois ele mesmo está fazendo errado. Certo? Então, meus irmãos, o ponto é exatamente esse. Vai colocar um mundo em guerra, em fome, em desespero, e depois vem falar de paz, prosperidade e abundância. Não como meios para levar a Deus, mas como fins em si mesmo. E o secretário do Boris Johnson, o que foi que ele disse? Lamentavelmente, ele disse assim: antigamente fazia assim gosto a gente participar de reunião, as pessoas vinham, sentavam, os governantes decidiam o que iam fazer, o que não iam fazer, né? Agora não, agora é tudo combinado, eles ficam só tomando café lá e matando o tempo lá, porque tá tudo combinado que eles vão dizer na mídia depois, já vem a ordem de cima, não é de Deus, é da nova ordem mundial do anticristo. De cima da hierarquia humana, né? Diabólica. Ele escreverá livros sobre a nova ideia de Deus, de modo a acomodar-se com os modos de viver das pessoas. Calma, vamos aí dar um Deus para todos aí, confortável. Não, Deus não pune, Deus é só amor. Tá tudo certo, Ele perdoa sempre. Nem tenho que perdoar, porque, olha, não tem mais nada de pecado. Já sofreram bastante, já pagaram todos os pecados, não é? Então, olha, acabou esse negócio de pecado, não é assim. Descobriu uma nova Bíblia, eu descobri um novo manuscrito da beirinha do inferno, que está dizendo diferente. Sabia que o diabo caiu na Alemanha? Verdade. O demônio caiu na Alemanha. Quando foi derrubado do céu, quando foi expulso do céu, ele caiu que nem um foguete para a Alemanha. E ali, dali para a terra, né, para o fundo da terra. Tem um lugar lá turístico. Tá? Aí a gente fica perguntando se tem uma coisa a ver, se não é muito coincidência, né? Tanta coisa acontecendo na Alemanha, Lutero está na Alemanha, aqueles bispos, entre aspas, da Alemanha, ficam fazendo sínodo lá, que já estão colocando mulher padre, já estão colocando padre casado, fazendo um azar lá, tudo contra a doutrina da igreja, e começa lá, né? E começa lá. Então a gente fica pensando se não tem a ver, né? Justamente porque na Alemanha está vindo tanta porcaria para o mundo que não é brincadeira, né? Da Alemanha, a parte religiosa que eu estou falando, né? Muito bom. Olha só isso daqui. Ele induzirá a fé na astrologia, de modo a que sejam as estrelas as responsáveis pelos nossos pecados e não a nossa vontade. Você só faz isso porque Júpiter está em conjunção com Saturno, Plutão, Marte, e também com a constelação Beta, Gama, Alfa, Teta. E foi por isso que... Então quer dizer que você não tem mais pecado, né? É porque as estrelas naquele dia, comandando a sua vida... tenha dó, gente, tenha dó. E na ignorância que o católico está hoje, vai ser coisa mais fácil acreditar em qualquer uma dessas coisas. Não está a Nova Era trabalhando em só o esoterismo há muito tempo, décadas na rede Inferno e televisão na cabeça de todo mundo. Mais tempo. O dia que os astros tiverem alguma influência sobre mim, vou contar um negócio para você, sinceramente, né? Vou falar para o Senhor assim, pode levar eu, porque agora eu não estou mandando mais nada na minha vida, não tem mais livre-arbítrio, quem manda aqui é Vênus, Júpiter e Saturno, é isso? Quem manda aqui é Deus. Manda aqui é Deus e a nossa vontade, o nosso livre-arbítrio. É isso que a igreja ensina há 2000 anos e não vai mudar, mas ele vai. Ele livrar-se-á da categoria da culpa, explicando por meio da psicologia como sexualidade reprimida. Você só fez o pecado porque você está sexualmente reprimido, entende? Esse é o problema. Então, tem todo assim um yin, yang, e tem também um id, um off, um mãe, etc. Dá para inventar um monte de coisa que quiser, né? Vai falar um monte de coisa misturando que já falaram por aí, mas a culpa não é sua. É por isso que não é pecado, porque você, os astros, os astros, e a psicologia, e a sexualidade reprimida, tudo isso fazia de você um pecador, mas olha, eu já declaro que não é mais, porque na verdade, como você não tem culpa, você foi obrigado a fazer isso. É obrigado. Você não estava no domínio de si mesmo, né? Tá entendendo? E vai ser o quê? Confortável? E as pessoas vão aceitar? Claro, vai ser confortável, acabou a culpa. Um homem parecido com Cristo, dizendo que é o Cristo, simplesmente chega e diz que a culpa não é deles. Então, beleza. Tá tudo permitido e tudo convém, então, né? E fará os homens encolher de vergonha se os seus próximos lhe acusarem de não ter mente aberta e liberal. Você não é mente aberta, cara. Você não é liberal, você é reacionário. Tradicional atrasado, conservador, negacionista do progresso, eu não acredito. E eu tive amizade com você esses anos todos, e você sendo negacionista do progresso, e eu negando que o homem lá é Jesus, você me decepcionou, fale mais comigo, não.
Então vai ter que ter mente aberta. O que significa mente aberta? Para o pecado, para a perdição, para as coisas do inferno, para tudo que não presta, para tudo que é proibido pela lei de Deus e pela lei da igreja. É isso que é mente aberta. E olha, se achar que isso é muito estranho, não sei se você já ouviu esse termo antes, mas nós já ouvimos de uma dentista 10 anos atrás, né? Que a gente chegou aqui em Minas e a gente ouviu uma dentista falando isso. Tem que ser mente aberta, 10 anos atrás, imagina hoje. Ele identificará a tolerância com indiferença para o que está certo e errado. Não, tudo é permitido, tudo convém. Não tem mais certo nem errado. Tem o seu certo e tem o certo do outro. Tudo é certo. E tipo assim, tudo é permitido. E tipo, a sua verdade é a verdade dele. Nós estamos muito longe disso. Ele promoverá mais divórcios sob o disfarce que o outro parceiro é vital. Tem que divorciar, não deu certo, tem que ser feliz em outro relacionamento, né? E o Moisés, ele permitia, então vamos voltar a permitir, né? Estamos na tradição, Só que Jesus falou que não pode, que não é permitido mais o divórcio. Que Moisés deixou só por causa da dureza do coração das pessoas, mas que não é permitido, na igreja não é permitido. Pode fazer divórcio aí na parte lá civil, né? No cartório, na justiça, mas diante de Deus continua casado. É isso que tá? Ele aumentará o amor pelo amor e diminuirá o amor pela pessoa. Amor, prazeres, tudo mais, né? E não simplesmente o amor pelo irmão, o amor por Deus, nada disso. É só o amor pelo amor, o prazer pelo prazer, a alegria pela alegria. O importante é ser feliz. Né? Ele invocará a religião para destruir a religião. E falar da religião para destruir a religião não é o que eles estão fazendo? Não é que a falsa igreja já está fazendo debaixo do nosso nariz? Vestido com aquelas roupas litúrgicas caras, cara. Uma roupa litúrgica daquela que um padre aí, entre aspas, veste numa missa é 5, 10 mil reais, tá? É caro. É caro pra chuchu, tem coisa até mais cara que isso. Tá? E cada vez que ele toca de roupa, calcula, né? Então, é dinheiro atrás de dinheiro. Então, vai falar de religião como eles falam de religião, mas de religião falsa. E falam de religião falsa. Falam da religião relativizada, falam da religião de tudo é permitido, tudo convém, uma coisinha aqui, outra coisinha ali, que a maioria já não faz mesmo, ou fala alguma coisinha para pegar bem, mas se você for lá, você sabe que isso não é pecado. Jesus já pagou pelos seus pecados, vai embora, você nem tem pecado, o WhatsApp tá tocando aqui, tchau, pode cair fora, licença. Confissão, né? Confissão moderna, né? Tá? Então é isso. Ele até falará de Cristo, dirá que foi o maior homem que já viveu. A missão de Cristo é libertar o homem, ele dirá, da escravidão, da superstição e do fascismo, coisa que ele nunca definirá. Bom, mas a história do fascismo, a gente está vivendo num tempo aí que tudo aí a turma da esquerda é fascista! Fascistas não passarão! Seja lá o que for que eles querem dizer com isso, que para mim não faz o menor sentido, enfim. Uma vez eu fui procurar isso daí, né? Está completamente fora da parte histórica, política, geográfica, física, mano. Não tem nada a ver esse negócio de chamar o pessoal do direito de fascista. Mas, enfim, a gente não entra aqui em política, nem me aprofundei, porque, sinceramente, nem me interessam essas alcunhas que esse pessoal põe. Negacionista, fascista, atrasado, retrógrado, conservador, nem me interessam esses clichês que a esquerda inventa e quer carimbar na gente, porque somos filhos de Deus, somos do Senhor e vamos levar a igreja até o final desses tempos que são os últimos. Então, para mim, não interessa nenhum desses clichês, nem me interessa. Mas aqui, já está falando disso, escravidão da superstição, quer dizer que a igreja, a nossa religião, virou superstição. E do fascismo, coisa que ele nunca definirá, que é o que eles fazem, né? Fascismo para cá, fascismo para lá, e não define exatamente o que é fascismo. Né? Certo? Nossa, como tem mentira na mídia, e o povo não tem informação histórica, infelizmente, e aí engole tudo que eles falam, né? E também não raciocina, não junta 1 mais 1 dá 2. Se o Jornal Nacional falar que 1 mais 1 deu 11,5, tudo bem. O Bonner falou, não tá mais lá, né? Mas ele falou, tá falado. Então, meus irmãos e minhas irmãs, é isso. Vai enganar as pessoas com uma religião facinho de seguir. É o vídeo que tá hoje lá, né? No nosso canal, né? Uma religião facinho de seguir, né? Facinho, é só vamos para o inferno, porque, bom, desde quando o demônio exige alguma coisa da pessoa aqui, nada, não, tudo é permitido e tudo convém, mas quando você cair no inferno, você vai ver que lá nada é permitido e tudo convém para mim, não para você. Certo? Então é isso, é assim ele vai enganar as pessoas.
Primeiro colocando o mundo numa fome violenta, num caos social enorme, guerras e mais guerras, até as pessoas cansarem, estar desesperadas procurando uma solução, aparece como se fosse Jesus, fala tudo que as pessoas querem ouvir, pega tudo que já está sendo pregado há décadas, eles estão atrasados, eles estão se preparando faz tempo para isso, para agora, né? E vai pegar tudo que foi falado, já é senso comum nas últimas décadas, junta tudo, dá uma nova roupagem e acaba com o restinho da religião daqueles que quiserem ouvir esse tipo de besteira e vai acabar uma boa turma lá, justamente nas mãos do anticristo, nas mãos da besta, aí com a marca da besta. Nós não. Nós não, mas tem 1/4 da população mundial que também não vai. Pelo menos 1/4 do que vai sobrar, né, dos 3 dias de escuridão, também não vai querer a marca da besta. Uma turma boa aí não vai querer. Mesmo que não dê 1/4 na hora, mas vai morrer tanta gente depois que quando sobrar, quando chegar nos 3 dias de escuridão, ali no minuto zero dos 3 dias de escuridão, quando começa, ali daquela turma que chegar ali 1/4 vai atravessar. Isso é profecia justamente de Jesus ao Padre Pio. Então, meus irmãos e minhas irmãs, fé e coragem e muita oração, pedindo ao Senhor todo dia que a gente não seja enganado pelo anticristo e, ao contrário, continue firme na fé até o final desses tempos, que são os últimos, são os tempos do Apocalipse. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. É isso. É ou não é inspirado pelo Espírito Santo do Futoshi? Só pode, né? Só pode. Ele está falando coisa de 79 que não tinha como adivinhar que ia acontecendo na nossa época, gente. 79, 1979, 80, dá 40 e quanto? 47 anos. 47 anos para 2026. É uma vida. São 2 gerações aí. E ele não falou em 79, isso falou antes. Não tinha como. Só a inspiração do Espírito Santo, revelação mesmo.